Para te explicar que o São Paulo terá um prejuízo de aproximadamente 20 milhões de reais com a eliminação nas quartas de final da Libertadores na noite dessa quinta-feira, com o Morumbi diante de mais de 54 mil pessoas. O São Paulo perdeu de novo para a LDU, time de qualidade bem discutível. O único gol da partida marcado numa falha incrível do Bobadilla, que relativamente sozinho acabou cabeceando, favorecendo o Medina, que avançou para marcar na saída do Rafael. São Paulo perdeu outro caminhão de chances de gols, como já havia acontecido em Quito, embora tenha jogado melhor no Equador do que no Morumbi. Verdade é que o São Paulo acabou se perdendo, especialmente depois da desvantagem. Jogadores equatorianos fizeram muita cera, o árbitro também foi conivente, e o São Paulo acabou por merecer a eliminação, mesmo tendo jogado muito bem no Equador. Placar agregado de 3-0 para a LDU, que já havia eliminado nas oitavas de final outro time brasileiro, o Botafogo. Nas semifinais, mais um brasileiro, agora a vez é do Palmeiras, onde o buraco me parece mais embaixo. Por que o São Paulo perde 20 milhões de reais? A passagem para as semifinais assegura 13 milhões de reais de prêmio da Conmebol. Além dessa grana, o São Paulo calcula 7 milhões de reais de bilheteria líquida numa semifinal, se tivesse passado. Confronto contra o Palmeiras, gigante, enorme, de muita expectativa. Pois bem, quero registrar que nessa quinta-feira, diante de 54 mil pessoas, o São Paulo conseguiu uma renda bruta de 8 milhões de reais, estimativa de ter ficado com mais ou menos 5 a 5 milhões e meio de reais. Só para completar, registrar também que a partir de agora resta ao São Paulo apenas a disputa do Campeonato Brasileiro, onde vai precisar terminar entre os 6 primeiros para sonhar com classificação para a Libertadores da América do ano que vem. Nesse momento, o São Paulo é o 7º. São 35 pontos conquistados, 2 a menos do que o Bahia, mas com um jogo a mais do que o tricolor da Bahia. A última sobre o São Paulo. Hernan Crespo fez 4 partidas no lugar do Zubeldia na Libertadores da América. 2 empates contra o Atlético Nacional e DU. Preciso contar ainda que nas imediações do Morumbi, logo depois da partida, já pudemos ver pichações, como fazendo referência ao time pipoqueiro, fora Belmonte e fora Casares. O que você pensa sobre a eliminação do São Paulo? Quem são os principais culpados? Acho que o departamento de futebol tem muita culpa nisso, por montar um elenco caro, mas que não conseguiu estar bem saudável para os jogos mais importantes. Lucas Moura, Oscar, Luiz Gustavo e Caleri custam juntos 6 milhões de reais por mês. E eles não conseguiram estar à disposição. Lucas entrou na reta final da partida sem conseguir fazer grande diferença. Bora falar agora sobre o São Paulo, com transferência nas próximas semanas, sem render qualquer centavo ao tricolor. Goleiro Leandro, formado na base do São Paulo e que em 2022 chamou demais atenção com um gol de falta, assim como o Rogério Ceni está de saída do clube. O contrato se encerra em dezembro, hoje ele é a terceira opção no gol. Rafael é titular, Yang é reserva e ele é a terceira alternativa. O contrato acaba em dezembro e o São Paulo também nem demonstrou muito interesse em renovar esse vínculo. Diante desse cenário, Leandro já começou a escutar propostas, só 20 anos de idade, completa 21 agora no mês de novembro. E entre as maiores alternativas está jogar em um clube pequeno de Portugal. São 2 os interessados, as tratativas já estão em andamento e o Leandro precisa entrar em campo. Ele não joga desde a Copa São Paulo de Juniores, ou seja, seu último jogo em 16 de janeiro do ano passado. Diante da dificuldade em ver o Leandro prosperar com o Yang e com o Rafael à frente dele, o tricolor topou liberá-lo de graça. Não vai ficar com qualquer compensação financeira. Informação exclusiva no São Paulo, o tricolor já começou a debater como profissionalizar as categorias de base. Cotia vai passar por uma enorme reformulação assim que o Conselho Deliberativo aprovar a criação de um fundo que vai captar até 350 milhões de reais. Júlio Casares, presidente do clube, tem se reunido com grupos de conselheiros para assegurar a aprovação em votação que vai acontecer muito em breve. Em paralelo a isso, uma equipe formada pelo São Paulo debate nomes que podem assumir as categorias de base do São Paulo. A ideia é profissionalizar absolutamente tudo e contar com os melhores do mercado. Queria citar 2 nomes que têm sido debatidos dentro do São Paulo com investidores. O pessoal da Galápagos participa dessa iniciativa, até porque vai ser responsável por um aporte inicial de 200 milhões de reais. Pois bem, Sandro Orlandelli, que hoje atua como diretor técnico do FC Dallas na Major League Soccer, é um nome que agrada bastante. Alguém com passagem por Internacional e também como chefe de scout do Manchester United e da CBF. Outro nome pretendido pelo São Paulo, Gustavo Grossi, argentino e responsável
por uma transformação no River Plate. Você vai lembrar que o River, na Série B do Campeonato Argentino, acabou tendo como grandes protagonistas o Marcelo Gallardo como técnico e o Gustavo Grossi na formação das categorias de base do clube. Hoje o River é um dos times que mais revelam jogadores na América do Sul. O Grossi ainda passou pelo Internacional, também trabalhando com a base, e nesse momento atua na Federação Argentina de Futebol, cuidando do projeto de Copa do Mundo e também de formação de atletas. Então, Gustavo Grossi e Sandro Orlandelli hoje são os nomes mais cotados para assumirem as categorias de base do São Paulo, que promete revolucionar o futebol brasileiro. A ideia do São Paulo é, com dinheiro para contratar os melhores atletas sub-20 da América do Sul, se transformar numa potência ainda maior do que a do Palmeiras, que já garantiu mais de 2 bilhões de reais de vendas de atletas, somente com jogadores formados na base nos últimos 10 anos. Quarta colocação do São Paulo, o tricolor conseguiu um belo aditivo no seu contrato de valor fixo. Graças a aumentos de concorrentes, São Paulo assegurou da Superbet um contrato fixo de 78 milhões de reais por ano. Ele pode alcançar até 100 milhões de reais se metas forem batidas. Outra coisa legal desse contrato do São Paulo com a Superbet, que só acaba no ano do centenário, Tricolor, a partir de 2027, se beneficia de aumentos dos seus concorrentes. São Paulo e Superbet fizeram um acordo que prevê um cálculo entre aquilo que vão faturar Flamengo, Corinthians e Palmeiras. E essa média é que vai estipular quanto o São Paulo passa a faturar da Superbet a partir de 2027. Com os contratos atuais, só para você ter uma ideia, São Paulo já saltaria em 2027 de 78 milhões de reais por ano para 127 milhões de reais. Mas, nesse momento, o acordo tricolor assegura 78 milhões de reais. Pessoal, obrigado por assistir até aqui. Se gostou, deixa seu like e se inscreva no canal.